Deve ser atentado. Não, eu não faço essas coisas, não. Tá. Então, nossas contas é número 8, é isso? Número 8. Tá. A galera tá nos aguentando há 8 semanas já. Então, bora lá. Penteou o cabelo? Vamos lá. Quer? Penteou o cabelo aí? Já, pode ir. Olá, amigos do nosso programa Aprendizes de Joana. Estamos aqui novamente hoje para o nosso 8º episódio. Já estamos no 2º capítulo do livro Psicologia da Gratidão. E hoje a gente vai trabalhar o inconsciente coletivo e a gratidão. E aí, Dani, tudo bem? Olá, tudo bem, Ju? Como é que todos estão? Todo mundo bem? Você viu que eu já estava aqui, ó, preparado com o meu livro, né? No lugar. Sem pegadinhas hoje. O meu lado sombra diria assim, ai de você se não tivesse com o seu lado aí preparado. E aí, Ju, vamos embora falar de inconsciente coletivo. O que é essa expressão popular nos poderia dizer? Pois é, esse negócio que tira os cabelos, deixa os cabelos brancos, tentando ser um pouco didático e não entrando na dificuldade da palavra. O que é nosso inconsciente é aquilo que está escondido. Alguns dizem que é aquilo que está submerso, que está por baixo ali, escondido no oceano. E quando a gente está falando então do inconsciente coletivo, é porque tá todo mundo ali naquele oceano e tá todo mundo boiando em determinadas coisas que a gente vai trabalhar mais sobre isso. E aí, Joana, a primeira, digamos, não, ela não faz em forma de pergunta, né? Mas eu entendi em forma de pergunta que ela vai trazer. É assim, de onde vem essa, às vezes, dificuldade que a gente tem de tomar determinadas decisões, de estar consciente, já que a gente falou tanto da importância de estar consciente, né? Do amadurecimento para a questão da gratidão. Né? E ela traz que isso vem devido a medos, devido a recordações afligentes, devido a impulsos não controlados que a gente tem aonde? Nesse inconsciente coletivo, né? E que tal ocorrência que isso, na verdade, é resultado da sombra, aquela sombra existente, né? Na natureza de todas as criaturas. Ela nos complementa, né? Despertando, né, o inconsciente coletivo, ou seja, o mundo que a gente vive, né, com os seus costumes, com as suas heranças, né, com toda aquela carga, né, de coisas nossas do dia a dia, vão interferindo na nossa sombra, né, no que nós temos como sombras, né, e muitas vezes esse inconsciente coletivo ela vem de uma transferência, né, ou de pai para filho, ou da sociedade para nós, né? São modelos que são estipulados, que nós temos que seguir, né? Do tipo homem não chora, mulher não sei o quê. Então, assim, existe, né, toda essa carga e muitas vezes, até eu não canso de falar, Ju, na minha infância eu não podia comer manga com leite, porque fazia mal. Até eu tomar consciência disso, olha só que coisa, parece uma coisa simples, né? Uva com melancia, já ouviu falar nisso, Ju? Não pode misturar, né? Não, essa não. Essa também não? Então, nós tínhamos essa coisa na infância, né? Até onde eu fui estudar e aí eu entendi que, na verdade,
isso vem lá do tempo onde nós tínhamos a escravidão, aonde as pessoas elas não poderiam consumir mais de uma fruta. Então, a forma de bloquear esse consumo de duas frutas, por exemplo, eram dizer que elas fariam mal a você. E aí, por medo, você acaba não fazendo. Então, olha só como um exemplo de um inconsciente coletivo acaba se transferindo de geração para geração, de modelo de vida. E isso é só um exemplo, porque quantas coisas, né, Dani? A gente não vai fazendo, a gente não vai repetindo, a gente não para pensar se isso efetivamente é uma escolha minha ou do porquê dessas coisas, por que que eu preciso ser dessa forma, se eu estou respondendo a uma pergunta que é para o meu comportamento ou se eu estou fazendo para atender ao comportamento do coletivo, que disse que é bom, né? E a gente vai entrando em várias coisas e vários exemplos que ela vai trazendo aí que são muito interessantes. Como os vícios sociais, né? Como Sim. fumar, beber, as extravagâncias sexuais, o uso de drogas aditivas que invadem a sociedade, jogos de videogame que se converteram em modismos, entre outros, que tomam conta das massas, ou seja, aquele efeito manada, né? Um faz, parece que todos têm que fazer da mesma forma, todos têm que fazer iguais, sem essa coisa que você colocou. Por que eu faço? Por que isso está no meu dia a dia, na minha existência, e às vezes se transforma nesses medos inconscientes, né? Você usou bem a denominação, né? O que fica escondido, né? O inconsciente são as coisas que a gente não traz à nossa tela mental a todo momento, mas que elas emergem às vezes na forma de sombras, né? Isso. E falando desses vícios sociais, Anne, não quero gastar muito tempo com isso, mas é tão forte, né? Coisas que a gente vê que são, vamos dizer, culturais, porque estão aí no inconsciente das pessoas, mas que antigamente, por exemplo, o filho homem, ele era levado, por exemplo, para ter uma experiência com uma prostituta, porque ele precisava se iniciar sexualmente, né? Tinham algumas práticas, tinham algumas coisas que eram, digamos, normais. O fumar, quanto durante muito tempo aquelas propagandas de cigarro, elas traziam a coisa da aventura e o fumar era um exemplo de virilidade, né? Para os jovens de hoje, o que são as grandes marcas, você usar determinados produtos, fazer determinadas coisas. E aí, Joana, ela vai nos chamar a atenção para o quanto nós temos um papel importante para conseguir fazer com que as crianças, com que desde a infância a gente consiga fazer com que as pessoas aprendam a se enxergar, a entender os seus impulsos. E quando uma criança chora, você deu o exemplo do meninos não choram. Mas quando eu digo para uma criança, para um menino, que olha, menino não chora, o que eu estou ensinando, entre aspas, para ele? Olha, pega isso que você está sentindo e guarda, tranca aí dentro de você, porque você não pode mostrar, não é? E eu cresço entendendo que não, o normal é isso. O normal é não deixar com que meus sentimentos eles se manifestem. E como é que a gente Sim. cresce? A gente cresce dentro de uma caixinha, né? Cheia de limitações. Você trouxe na outra semana aí ou na live um exemplo, acho que foi na outra semana no nosso 7º episódio, sobre servir, né? Sua avó tinha ainda toda aquela cultura de servir, né? Por exemplo, o meu pai, na infância dele, ele foi conduzido a beber a partir dos 11 anos de idade, porque
era para não sentir frio, era para tomar coragem. Então, perceba, hoje a gente fala de uma infância até os 14 anos, até os 16 anos, né? E a gente percebe muitas vezes os jovens achando isso tudo muito legal. O consumo de álcool, o consumo de drogas. Lógico, a grande maioria ou uma parte da juventude acha isso legal. Então, o que acontece quando a gente não se questiona, como você trouxe aqui a questão, de descobrir esses impulsos na infância? O que nós estamos colocando hoje no inconsciente coletivo? Porque nós somos responsáveis pela criação do coletivo. E muitas vezes, quando nós não nos questionamos e só vamos aceitando esse modismo, a gente está, de alguma forma, contribuindo para que o inconsciente coletivo se construa no dia a dia. E aí eu volto a alguns programas atrás. A nossa miopia, como estamos tratando dela? Como nós estamos lidando com ela? Se a gente avançar mais um pouquinho aqui para a página 45, Joana traz assim, uma comparação entre self e a sombra, né? O self e a sombra. Aí ela fala assim, o inconsciente coletivo registrou todo o processo da evolução do ser, desde quando o córtex cerebral se desenvolveu, dando lugar ao surgimento das funções exteriores, dos conhecimentos abstratos, dos valores transcendentes como o amor e a misericórdia, o perdão e a caridade, a alegria e a compaixão, desvelando o self. Então, isso aqui seria o quê? Um alimento para nosso self, né? Em contrapartida, as energias contrárias fomentaram o surgimento da sombra, que, em razão do seu lado oposto, ouvida a gratidão, criando embaraços para vivenciá-la, em razão da prepotência ancestral, que vem do primarismo na escala evolutiva. Sempre me confundo nessa palavra, Ju. Mas percebe como complementa isso tudo que a gente está falando? Sim. E só fazendo um papel do dicionário aí, né, Dani? Porque eu fui buscar isso lá, quando fala que ouvida a gratidão, na verdade, tudo isso faz com que a gente esqueça da gratidão, porque o olvidar aí é esquecer, né? Essas energias contrárias, o surgimento da sombra, né? Faz com que a gente se distancie, então, desse que é o nosso objetivo de estudo, e por isso que Joana está trazendo isso. Né? A gente vai esquecendo a gratidão, porque a gente vai ficando preso cada vez mais nesse primarismo, não é isso? Nesse nosso eu escondido nas nossas sombras, sem parar para analisar o porquê das coisas, né? E aí, por que eu não posso tomar água, leite? Ou por que eu tenho que, né, fumar ou fazer isso para ter isso ou para ter aquilo, para ser uma pessoa assim ou para não ser, né? Me lembra, estudando um pouquinho de Jung, já que Joana tanto nos remete a Jung, eu tenho feito algumas leituras sobre ego, arquétipos, né? E me ficou muito claro, em alguns momentos da leitura, que a gente é incansável na busca do poder. Nós gostamos de ser os messias. Nós temos conosco, intrínseco, talvez, em nosso primitivismo, no nosso primitivismo, essa coisa de assumir papéis, de assumir lugares onde os vícios, o mecanismo coletivo, muitas vezes, enche o nosso ego e nos coloca nesse lugar.
E aí a gente perde essa conexão entre a gratidão, o amor, sermos seres de fato para uma evolução espiritual, né? Porque a gente não pode esquecer da nossa evolução espiritual no dia a dia. E aí o que nos desconcentra muitas vezes disso? Dani, a gente, pegando isso que você está falando, a gente está muito mais, às vezes, conectado e ligado com o mundo exterior do que com o mundo interior. Por isso que Joana vai falar, já na página 46, que a gratidão é uma experiência moral, não cerebral, uma experiência do self e não do ego. Porquanto o primeiro, né, o self da origem é de origem divina e o segundo de natureza humana. Então, estamos tão presos nessa natureza humana, no ego, naquilo que a gente deseja, quer, o poder, aparenta ser, todas essas experiências, e não consegue ir para o nosso mundo interior, né? E conseguir expressar, despertar o self, né? Alimentar o self, trazer o amor e muitas outras coisas, que aí agora Joana vai trabalhar esse final desse capítulo todo como um convite, um impulsionamento a gente assumir, ter coragem para assumir esse nosso lado luminoso, como é uma palavra que ela usa também, né? Ju, eu fico me coçando aqui porque a gente tanto fala de arquétipos e modelos e inconsciente coletivo, não querendo ser repetitivo, mas os arquétipos são modelos que nós acompanhamos. Modelos, seja de divindade, seja dogmático, seja uma pessoa, seja pai, seja mãe, seja qualquer coisa, nós acompanhamos, né? Nós queremos acompanhar aquele comportamento, nós queremos acompanhar aquela pessoa. Agora, Ju, eu te pergunto, não precisa responder, não. Por que nós não podemos nos questionar mais e criar arquétipos? Às vezes a gente fala de arquétipo, é tão lindo, né? Tá lá na capa do livro, né? Aí parece que é um indivíduo distante de nós. Cara, nós podemos criar os nossos arquétipos, nós podemos ser arquétipos de outras pessoas. É um convite constante que nós recebemos em nossa existência, né? Diminuir o nosso ego, aumentar esse contato com a divindade, que é o self, né? E colocar no dia a dia bons exemplos, amor, caridade, né? Quando se expressa o amor, o córtex proporciona bem-estar orgânico, ampliando as possibilidades de crescimento do self, dando lugar à saúde. Olha, nós estamos, Ju, nessa época de querer tanta saúde, de tanto bem-estar, né? Quando a gente tem uma receita dentro da gente, que são os nossos pensamentos, os nossos questionamentos, a nossa mudança de comportamento dentro do nosso inconsciente e consciente, né? Quando a gente fala de inconsciente, aquela figura nunca, em todos os estudos assim, nunca sai da minha mente, que é aquele iceberg, que a gente só vê um topo e a gente não enxerga o tamanho dele para baixo, né, da linha do mar, né? Então, sempre que eu penso em inconsciente, eu me lembro disso. Nossa, o quanto eu estou escondendo, o quanto eu estou escondido ainda, que eu preciso me revelar. Sim. E para isso, Dani, Joana vai falar, né, do quanto é importante a gente olhar, né, para o mundo à nossa volta, para a maneira como a gente tem vivido. Ela faz um convite que é indispensável a coragem para enfrentar, né, para os enfrentamentos e a conscientização de que todos são débeis e erram, né? Não se apoiando nas bengalas do desculpismo e do acanhamento,
porquanto o processo de evolução é feito de sucessos e de insucessos, não se permitindo os julgamentos hediondos e oriundos do complexo de inferioridade. Isso é tão interessante, Dani, porque isso, na verdade, nos paralisa. Se a gente for pensar pela gente, a gente nunca teria iniciado esse projeto, porque nós não somos junguianos, não é? Na verdade, a gente vem cada vez mais descobrindo isso e tendo que correr atrás dos estudos para entender um pouco mais Jung. A gente começou, olha a loucura, hein, Dani? A gente começou pelo último livro da série psicológica. Ju, vamos falar de Freud? Não, a gente devia ter começado pelo primeiro, olha que loucura. E esse povo que assiste a gente é mais louco ainda, porque topou assistir, sabe? Psicologia da gratidão. Mas porque talvez o nosso despertar, a semente que brotou para a gente no despertar da consciência, surgiu a partir da gratidão. Se eu tivesse começado do primeiro, eu estava ainda deitada no sofá. Entendeu? Então, tudo bem, eu erro, Daniel erra. Você está ouvindo a gente? Se você falar que você não erra também, você volta e assiste o primeiro. E Ju, olha só, continuando um pouquinho mais abaixo desse parágrafo que você está lendo, quantas vezes a gente não se projeta na imagem dos outros? Se a gente fosse se projetar na imagem dos YouTubers aí da vida, a gente ia continuar deitado no sofá mesmo, entendeu? Tá lá paradinho e dizer assim, isso não é para mim. Mas a gente conseguiu quebrar a barreira do medo, de gravarmos, de sabermos como é, de aprender como é que se faz. Quantas vezes a gente projeta uma coisa e não sai nada daquilo que a gente projetou? Sai o contrário. Link que cai, internet que não sei o quê, e tá tudo bem, sabe? Hoje eu tenho uma paz de espírito quando a gente vai fazer qualquer trabalho, porque eu sei que de alguma forma ou de outra, no final vai dar certo. Não talvez como a gente queira ou planejou, mas vai dar certo. Até o próprio estudo aqui, gente. A minha professora deve estar feliz da vida. Nossa, ele saiu de Freud, gente. Ele está lendo Jung. O primeiro livro de Jung que eu comprei na minha vida. Mas me tirou de uma zona de conforto porque, inclusive, tirou uma miopia que eu tinha de teorias. Então, assim, a gente precisa, a cada dia, fomentar novas coisas na nossa existência, porque talvez se você ler com carinho um novo autor, você descubra nele coisas que você se identifica e que eu tinha criado barreiras, né? De inconsciente coletivo aí, do social, né? Que, Jung isso, Jung aquilo. Mas aqui eu tô Freud é mais famoso, né, Dani? Pois é, olha que legal, até o óculos redondo, tal, aquela coisa toda, barba. Cara, não tem nada disso. Tá, eu vou te salvar disso daí, trazendo aqui para o final da página 47. Então, o que Joana vai dizer que não basta querer o bem, é imprescindível vivê-lo, aspirar pela paz, abrindo-se à paz. Porque toda vez quando se combate a guerra, o mal, em realidade, é interiormente aquilo que se está apontando em sua ação oposta, projetando a sombra, o negativo oculto do comportamento. Não é? Profundo. Bora trabalhar, uai, tem que trabalhar, não tem mais como esconder essas coisas. Fomos convidados para quarentenar, fomos convidados a voltar para o nosso mundo interno da nossa casa e ao voltar para o mundo, né, interno da nossa casa, voltarmos para nós mesmos. Olha o movimento que está acontecendo. Não é isso, Dani? E, na página 48,
Terceiro parágrafo, reconhecer, portanto, a negatividade existente em si é um dos primeiros passos para desmascarar-se a sombra, aceitando-lhe a presença, mas não conivindo com a sua existência. Então, muitas vezes a gente aí está nesse processo que nós já estamos indo para 3 meses aí de recesso em nossos lares, de uma vida mais comedida, mas o quanto eu ainda coloco para fora a negatividade. Ah, porque isso? Ah, porque aquilo? A gente sempre tem um ah, porquê, né? A gente tem sempre um desculpismo, a gente tem sempre se encostar em alguma coisa para acreditar. Mas perceba que isso é sempre para o exterior. Ah, porque o outro não fez, o outro... E o quanto de mim eu estou me descobrindo neste momento, o quanto eu estou olhando para dentro. Então, a gente não faz esse exercício, isso é um exercício de olhar para dentro, de ver o quanto a gente recebe em graça, o quanto a gente recebe de situações que nos livram de outras muito piores, mas a gente ainda olha muito para fora. E nesse olhar para fora, né, o que a gente, inclusive, estava fazendo, a gente fez no exercício da live da semana passada, daquilo que eu critico no outro e a gente buscar, né, esse olhar interior. No próximo parágrafo aí, no final da página 48, Joana convida, né? Um dos preciosos recursos para dar direito aos outros de se comportarem conforme estão é usar a compaixão, que é uma forma gratulatória de encarar a vida, porque o ato de a vivenciar em relação ao próximo é também maneira de beneficiar-se. Então, lembrei do exercício da semana passada, porque tantas críticas, né, que a gente faz ao outro, a gente encarar isso com mais compaixão, de forma gratulatória, porque esse outro, ele está nos ajudando a gente se enxergar. Porque quando eu digo que o outro reclama, eu faço o exercício do verbo, né? Eu reclamo, e por aí vai. Nós reclamamos, vós Sim. reclamais. Se a gente ficar, né, não entrar no ser conivente, dizer que é isso mesmo, os desculpismos, a gente consegue se beneficiar disso. Se beneficiar de enxergar uma sombra. A Joana, ela traz a consciência, né? O quanto nós precisamos nos conscientizar. E muitas vezes, quando a gente tem esse exemplo do ele reclama, fui eu que usei. Então, é minha propriedade, por enquanto. Ele reclama, mas reclama muito perto de mim, mas ele reclama. Olha, gente, olha o egoísmo meu de não saber ler este parágrafo. Talvez o quanto essa pessoa que está próximo a mim, que reclama, está me ajudando a evoluir na minha existência. E aí eu fiz esse exercício 2 vezes depois que a gente desligou a live, e, de fato, eu só consigo ver que a reclamação do outro contribui para a minha evolução se eu tomar consciência. Porque se eu ficar inconsciente, eu vou continuar achando que eu só tenho pessoas que reclamam ao meu redor. Só pessoas que, sei lá, são desagradáveis, que não têm generosidade. Eu vou ficar sempre achando desculpismo no outro. Mas por quê? Porque eu não consigo me conscientizar do quanto talvez eu reclamo, o quanto eu não contribuo para os ambientes que eu esteja. Então, cara, foi assim, tipo um tapa com 2 luvas, assim, esse parágrafo. É isso, mas é trazer do inconsciente para a luz, para o consciente. O inconsciente coletivo é ouvirmos reclamação o tempo todo. Percebe que nunca está bom? Economia, saúde, educação,
política, religião, futebol, trabalho, família, tudo tem um porquê. O porquê não está bom, o porquê não... Então, a gente um ser muito incansável na busca de construir conceitos que muitas vezes a gente não analisa, a gente não olha para eles, a gente continua no nosso. Na verdade, eu diria, inclusive, diferente. A gente olha demais para eles e não olha para o nosso. Uma outra perspectiva. Sim, né? exatamente. E aí, para a gente finalizar, Dani, que senão o papo fica longo, no último parágrafo, né, Joana fecha com na. E aí, né, você mesmo que chamou atenção para isso, né? A palavra está escrita entre parênteses, re e construção. Porque pode ser na construção ou na reconstrução dos seus equipamentos emocionais, devem se abrir canais para a presença da gratidão, exercitando-a sem cessar e não permitindo que o inconsciente coletivo lhe crie obstáculos, tornando-a inexequível, irrealizável, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Por que o re e o construção me chamou a atenção? Porque pode ser que em muitos pontos nós vamos começar dali e a gente chame de construção. Agora, pode ser que em algum momento da minha vida eu olhe para ela e diga assim, cara, eu preciso reconstruir. E aí você vai começar um processo novo. Então, Joana, ela nos chama atenção para as nossas emoções. Tanto que a gente já falou, a raiva, o sentimento de dor, o sentimento de tristeza, a alegria excessiva, sabe? Tudo, todas as nossas emoções, elas precisam ter um cuidado, porque daí é que vai nascer um olhar mais positivo, né, para as coisas que a gente recebe. E aí a gente vai conseguir começar a exercitar a gratidão, porque senão a gente vai ficar sempre naquela onda. Ele reclama. Uhum. Bom, então, na semana passada, no nosso encontro de prática, digamos assim, de amadurecimento psicológico, para quem não conhece, agora a gente está fazendo direto pelo YouTube, no canal. Na quinta-feira, no final do dia, né, 18h30, a gente se encontra para uma prática, né? Um exercício que nos ajude a trazer inconsciente, refletir sobre sombras, discutir experiências, trocar as vivências do que a gente anda reclamando por aí do mundo, né? E como na semana passada a gente falou do outro, do que incomoda no outro, e hoje a gente está estudando essa coisa do coletivo, a minha proposta, Dani, é que na tarefa dessa live de hoje, né, porque o episódio está aqui na quinta-feira, é pensar nos nossos incômodos com o mundo, em coisas que a gente vem trazendo do mundo, né, para se transformando pegando como sombra coletiva, de repente nos atrapalhando, né, não deixando com que a gente consiga se libertar, né, desse mundo externo para esse mundo interior. Combinado? Ju, combinadíssimo. E muito legal, né, a participação que a gente está tendo das pessoas, né, o retorno, tanto na live quanto aqui nos episódios também. Eu acho que, cara, se a gente atingir uma, duas, três pessoas, ou só se a gente se atingir eu e você aqui, já é um começo fantástico. E assim, cara, gratidão é uma coisa que ela nos deixa mais leve, né? Eu Sim. acho que esse é o meu resumo para a gratidão. Ela me deixa muito leve. Então, Ju, grande beijo. Beijo Logo grande, mais à noite Dani. aqui. Beijo para todos. Vamos
A gente se vê mais tarde na live e no próximo episódio. Beijo.